Olá, sou Bruno Fuga, estamos no canal do YouTube Bruno Fuga Advogado, onde os advogados escritórios têm falado um pouco no canal sobre rotina forense, gestão, dada a nossa certificação ISO 9001, um pouco de processo, agronegócio, direito do trabalho. E o meu recorte hoje é falar um pouco sobre processo civil, vídeo sempre para advogados e voltado para a prática, e eu venho falar um pouco sobre a vinculatividade dos precedentes, a força de vinculação, tá bom? Isso tem um aspecto muito prático, dado a relevância dos precedentes, eu falo de forma geral hoje em dia, para a nossa rotina. Muitos precedentes hoje, precedentes qualificados, o rol do 927 ali, impactam de forma substancial a nossa rotina, então é importante falar um pouco sobre eles. Eu venho falar hoje, por exemplo, eu vou fazer uma sequência de vídeos sobre diversos tipos de precedentes, e o primeiro que eu venho falar aqui é sobre o IRDR. Tá? Tem um livro sobre superação de precedentes, para quem tiver interesse, e eu faço um quadro sobre a força vinculativa dado aos tipos de aceleração, os tipos que impactam ao precedente. Quais são esses, por exemplo? Por exemplo, existir um precedente impacta na possibilidade de alterar. Eu vou falar aqui para vocês raciocinarem, lembrar, para a gente relacionar a força de vinculação, como por exemplo, ordem de julgamento, artigo 12, possibilidade de tutela de evidência, possibilidade de improcedência liminar, possibilidade de alterar a forma de fundamentação da decisão no 489, possibilidade de impedir remessa necessária, possibilidade de autorizar execução provisória, possibilidade de dar poderes para o relator, possibilidade de evitar julgamento de conflito de competência, possibilidade de rescisória, possibilidade de reclamação, reclamação até per saltum, possibilidade de alterar a forma de admissibilidade do recurso especial extraordinário e da impedir o agravo de estrancamento. Pois bem, o precedente, no meu entendimento, que maior tem força vinculativa, porque impacta todos esses tipos de força de aceleração, de formas, como eu disse agora, é o IRDR, o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva. Por quê? Porque de todos os precedentes, ele é o que mais está presente na possibilidade de alterar todos esses tipos que eu comentei. Por exemplo, a súmula não está relacionada a todos os tipos. Talvez deveria estar, mas a força vinculativa dela, por exemplo, é menor. A existência de súmula, pela possibilidade positivada, pode ter até alguém que defenda a possibilidade de interpretar um pouco mais ampliativo, mas não possibilita, por exemplo, súmula, tutela de evidência, alterar a ordem do julgamento, reclamação, mas o IRDR sim. Ou seja, a força vinculativa dele é tamanha que possibilita, se desrespeitado, reclamação ou rescisória, por exemplo. Então é muito importante, se os vídeos estão falando aqui na prática, a gente pensar que se tem a existência de um IRDR ao seu favor ou não, pensar bem, porque a força vinculativa dele é enorme, ao ponto de autorizar ou influenciar todos esses tipos que eu comentei com vocês, como tutela de evidência, improcedência liminar, possibilidade de alterar a fundamentação de decisão, reclamação, rescisória. Então ele é um precedente, de forma geral, com forte força vinculativa e impacta substancialmente a nossa rotina quando se deparado com ele, por exemplo, para peticionar, argumentar ou despachar ou advogar na existência de teses onde existem IRDR. Farei outros vídeos sobre as forças vinculativas dos precedentes, é um importante ponto relacionado à prática forense. Até mais, pessoal.